Oi, eu sou a Mari Maru e esse é o Tenha Modos, seu novo espaço favorito para a gente conversar e consumir moda mais consciente e sustentável. Mari Maru! Tenha Modos! E esse é o primeiro episódio oficial de 2025. Tô muito feliz de estar mais um ano com vocês. Fiz uma enquete nos stories e perguntei qual que era o primeiro tema que vocês queriam que eu trouxesse pra cá. E por um voto, microplásticos ganhou. E tô muito feliz de poder falar sobre esse tema, que não sei se é bom eu falar que eu gosto de falar sobre isso, mas é um tema muito relevante, muito preocupante. Mas é um tema que a gente precisa falar, porque, né, tem estado cada vez mais em alta, assim. E esses dias eu vi uma reportagem que eu fiquei, super preocupada e super chateada, assim, de ler, que era que os microplásticos tinham sido encontrados no cérebro humano pela primeira vez. Então, acho que mais do que nunca a gente precisa falar sobre isso para que a gente entenda, qual que é o real problema dos microplásticos, o que eles são, o que eles comem, onde eles vivem, sabe? Então, apesar de ser um assunto super sério, espero que esse episódio seja leve, tranquilo de ser ouvido. Tô aqui sozinha hoje e esse episódio ele não vai estar disponível no YouTube. Por quê? Porque eu acho que o plástico ele é um assunto muito legal da gente discutir dentro da moda, então eu queria fazer vários vídeos sobre plástico para o YouTube depois, e aí quem sabe colocar mais, informações, mais dados legais e tal. O episódio de hoje ele vai ser mais um resumão sobre o tema, e eu espero que vocês gostem o suficiente do tema para depois vocês irem assistir todos os vídeos sobre plástico lá no meu canal do YouTube, tá? Tô falando muito sério. E eu tô aqui hoje sozinha porque a gente tá sem espaço ainda. Nós vamos mudar de cenário para um cenário melhor esse ano. Só que a gente não tá pronto ainda, entendeu? Então eu não tenho um espaço da hora para poder convidar os meus convidados. Então, por enquanto, vocês vão só escutar a minha voz. E aí é o seguinte, eu tô aqui hoje com o meu artigo de TCC do meu lado para eu poder fazer umas colinhas aqui para poder falar coisas importantes para vocês. Eu fiz uma pesquisa em 2022 sobre os microplásticos, que foi o meu TCC na faculdade de moda. E eu confesso para vocês que eu não conhecia o que era microplástico, eu não sabia ainda o que era isso. Eu comecei querendo fazer uma pesquisa sobre plástico e aí eu acabei encontrando os microplásticos e acabei, ficando fascinada de uma forma... não sei se ruim ou boa, sabe? Mas, gostei muito do tema, gostei de estudar sobre o tema. É um tema muito complexo. E aí eu trouxe aqui hoje alguns dados para poder falar para vocês. Primeiramente, vamos à definição do termo microplástico, né? O microplástico, gente, nada mais é do que uma micropartícula de plástico, como o próprio nome diz, né? O plástico ele está muito presente dentro da indústria da moda em várias esferas, assim, desde embalagens até fibra de tecido. E como a gente sabe, o plástico ele é uma problemática em toda a indústria, não só a da moda, né? A alimentícia é a pior de todas, por causa das embalagens e tudo mais. E o plástico ele não consegue ser 100%... Como é que fala? Ele não consegue ser degradado 100%. Eu esqueci qual que é essa... Decomposto. O plástico não consegue ser decomposto, né? Só depois de sei lá quantos milhares de anos. E aí... quando o plástico ele é jogado fora, ele é degradado por diversos motivos, seja pela ação do sol, da temperatura, das águas, ou até por micro-organismos, né? Os micróbios que vão lá e começam a degradar aquele material até chegar num ponto em que ele não consegue mais ser degradado. E aí a gente tem os microplásticos, que são essas pequenas partículas que ficam aí jogadas por aí. E o que acontece? Dentro da indústria da moda, além das embalagens, que já são uma grande problemática, tem um ponto muito específico que é uma grande fonte de microplásticos, que é o poliéster. Para quem não sabe, o poliéster é uma fibra de tecido e o poliéster é plástico, gente. E o poliéster, normalmente, né, hoje em dia, a maioria das peças é composta por uma grande quantidade de poliéster. Então, se você olhar agora a sua camiseta, a sua calça, seu short, o que você estiver usando, olha a etiqueta de composição da sua peça
e me fala quantos por cento de poliéster tem, porque provavelmente ela vai ter alguma coisinha de poliéster. E, para a curiosidade de todos, o poliéster ele foi criado o poliéster, o PET, né? Ele foi criado pela indústria da moda durante a Segunda Guerra Mundial para poder substituir outras fibras de tecido que a gente estava em falta, assim, tipo o linho, o algodão, a lã. Os campos eles tinham sido destruídos, eles precisavam produzir novas peças e aí eles criaram o PET como uma forma de substituir essas fibras, né? Só que para quem conhece, o poliéster ele é uma fibra barata, ele é uma fibra resistente, ele dura muito tempo, ele é uma fibra fácil, né, de lidar, assim. Então, a indústria, tipo, gostou muito do poliéster e quis manter ele, e a gente manteve até hoje. Só que a diferença foi que a gente começou a usar muito mais, porque a indústria via muito mais como uma vantagem do que uma desvantagem, né? Porque todos esses pontos que eu falei, eles são uma grande vantagem para a indústria. Pô, a fibra vai durar muito mais tempo, ela é fácil de limpar, tipo, sabe? A maioria dos tecidos de academia, por exemplo, eles têm uma grande quantidade de poliéster. Normalmente 100% poliéster, todos. Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. São tecidos sintéticos, então, tipo assim, dá pra você ver a diferença. E aí, como esse tecido começou a ser muito usado, ele acabou virando uma problemática. Porque hoje em dia, quando a gente fala de fast fashion, que é tipo esse grande consumo, essa grande produção, esse grande descarte, muitas dessas coisas, dessas vantagens que a gente via em alguns materiais, em alguns produtos antes, passam a não fazer sentido mais. Porque, por exemplo, um tecido que dura, sei lá, 100 anos, eu não vou ficar com um tecido que dura 100 anos no meu guarda-roupa, eu não vou usar um tecido durante 100 anos. Então, tipo, o que adianta eu comprar um tecido que dura 100 anos para usar durante 10 dias e depois descartar? Ele vai durar 100 anos, mas aí ele já vai estar lá no lixo, lá no solo, lá no mar. E isso já não faz sentido nenhum, entendeu? Então, tipo assim, o poliéster passou a ser uma grande problemática dentro da indústria por causa disso. Porque com fast fashion não faz sentido a gente ter um produto barato e durável e, tipo, muitas vezes ruim desse jeito, se a gente vai consumir e descartar ele, tipo assim, tão rápido. Então, basicamente, o poliéster ele é uma fonte muito grande de microplásticos dentro da indústria. E aí eu foquei muito nisso dentro do meu artigo do TCC, porque se a gente for pesquisar, hoje em dia a maioria das fibras têxteis que a gente usa, a gente tem uma porcentagem muito grande de poliéster. Então, vou começar com um dado aqui para vocês. O Brasil ele ocupa a 4ª posição em geração de resíduo plástico e ele produz o equivalente a 11% do total mundial, com uma quantidade anual de aproximadamente 11 milhões de resíduos. E além disso, a gente fala muito sobre reciclagem, né? Hoje em dia existe o poliéster reciclado, blá blá blá, muitas coisas. Mas aí a gente, apesar dos programas de incentivo ao processo de reciclagem, somente 1,28% tem essa destinação no Brasil. Então, tipo, a gente fala muito sobre reciclagem como se isso fosse salvar o mundo, mas, gente, não vai, entendeu? Tem muitas questões antes de um material ser realmente reciclado. Então, não, tipo, apostem todas as fichas nisso, porque não dá, entendeu? Os dados sobre reciclagem, eles são muito pequenos ainda. E esse tema, gente, apesar dele não ser um tema novo, porque os microplásticos, esse termo ele já existe há muito tempo, ele já é falado há muito tempo, é uma problemática antiga, mas existem pouquíssimos estudos que falam especificamente sobre os microplásticos, sabe? E ainda mais dentro da indústria da moda. Então, tipo assim, pouquíssimas pesquisas exploram os microplásticos e falam exatamente quais são as consequências exatas disso no meio ambiente, no ser humano, enfim, tipo, ainda precisamos de muito mais pesquisas para saber exatamente a problemática disso, sabe? Mas, o que acontece? Quando a gente fala de um negócio que é tão pequeno, né? O microplástico é tão pequeno, parece tão inofensivo, assim, a gente vê como algo, tipo, isso, assim, inofensivo, sabe? Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, né? Só que aí, a gente, nessa pesquisa que eu fiz, que foi em 2022, já tinham 2 relatos que eram quando o microplástico foi encontrado na placenta humana e quando o microplástico foi encontrado na corrente sanguínea. Então, agora, né, em 2025, a gente tem indícios de que o microplástico foi encontrado no cérebro humano. Então, apesar de vocês não saberem sobre essa informação,
o primeiro choque que eu queria que vocês soubessem é o seguinte. O ser humano, ele consome o equivalente a 1 cartão de crédito por semana por causa dos microplásticos. Vocês sabiam disso? Pois é. Vocês nem estavam sabendo da existência do microplástico, mas ele está dentro de vocês há muito tempo. E isso não é só por causa de peixe ou por causa de outros alimentos que estão dentro do mar. Porque o microplástico ele não está mais só dentro do mar. Ele está dentro do solo, ele está no ar, além de estar em grande quantidade lá dentro do mar, né? E aí, quais são os meios de liberação dessa porra no meio ambiente, né? Pela indústria da moda? Basicamente, o que mais libera microplástico e o que mais a gente tem indício e pesquisa sobre isso são as lavagens domésticas de tecido, que levam os microplásticos direto para o oceano. Os tecidos, eles têm uma liberação de fibras normal, assim, tipo, quando eles entram em atrito, seja com a pele, seja na lavagem, em qualquer lugar. Então, sabe quando você coloca uma peça sua para poder lavar e aí quando tira a água e tal, no fundo da máquina ficam uns pedacinhos de tecido, assim? Em jeans costuma dar muito. Ficam uns pedacinhos do jeans no fundo, ou então quando você tira a sua peça, ela tá meio que cheia de pluminha, assim. Isso são fibras de tecido que são liberadas durante a lavagem e essa liberação é normal, ela sempre acontece. Só que quando a gente fala de tecidos que têm uma porcentagem de poliéster, eles liberam essas partículas, só que essas partículas são plástico. E aí, pequenas partículas de plástico são o quê? Exatamente, microplásticos. Então, durante a lavagem de tecidos, os tecidos de poliéster liberam muitos microplásticos. Tem várias pesquisas que falam a quantidade exata, eu não preciso falar isso com vocês aqui, porque vocês não vão lembrar disso, nem eu lembro. Mas, basicamente, durante a lavagem de tecidos, essa liberação acontece e, normalmente, essa água desce pelo esgoto e aí ela vai direto para o oceano. Então, como vocês sabem, o oceano é um lugar tão imenso, tão difícil de ser pesquisado, de ser desenvolvido, que aí a gente tem indícios que estão, tipo assim, até uma certa superfície do oceano. O fundo do oceano não tem quase nenhuma pesquisa que fala sobre a quantidade de microplásticos que existem lá. Então, tipo, a gente já tem essas pesquisas que mostram, tipo, o que tá na superfície ali e o fundo, mano, assim, não dá pra saber ainda, entendeu? E aí a gente tem também as estações de tratamento, que são as estações de esgoto, né? Quando esses microplásticos descem ali pelo esgoto e aí eles passam pela estação de tratamento do esgoto, muitos deles param ali, né? Alguns passam e vão direto para o oceano e muitos deles param ali, os que estão com pedacinhos um pouco maiores. E aí existe uma coisa que se chama lodo de esgoto. O lodo de esgoto ele costuma ser usado para poder servir de fertilizante em alguns tipos de solo, que eu nem sabia dessa informação, achei muito interessante, inclusive. Mas aí, o que estava nessa estação de tratamento quando a gente terminou de fazer a lavagem das nossas peças? Isso mesmo, os microplásticos. E aí os microplásticos, eles vão para o solo e aí eles contaminam o solo também. Então, a gente também tem essa problemática. Já contaminamos o solo, já contaminamos o mar e agora, para terminar, nós vamos contaminar o ar. E como? Bom, basicamente, um processo que libera muitos microplásticos que eu não tinha parado para pensar, mas, né, quando eu li, eu falei, meu Deus, é óbvio. É a produção têxtil, no momento de corte dos tecidos. Se alguém aqui já teve a oportunidade de ir dentro de uma fábrica, de uma confecção e acompanhou essa parte de corte e tudo mais, dá para perceber que nessa hora também dá para ver muitas pluminhas de tecido, muita coisa. Tanto é que as pessoas costumam usar até máscara, porque entra muita pluma dentro do nariz e tal, tipo, é bem ruim mesmo, começa a coçar. E essas plumas, se o tecido for de poliéster, vocês já sabem, elas podem ser microplástico. Então, isso acontece no momento de produção dos tecidos. Inclusive, tem um dado que fala que o corte de tecidos a laser, ele libera 17 vezes menos microplásticos do que o corte do tecido na tesoura. Então, tipo,
essa é uma parte que ainda é muito pouco estudada. Eu acho que ela é a menos estudada dentro da indústria da moda quando se trata de microplásticos. Mas ela libera uma quantidade significativa. E aí, aqui na minha pesquisa, eu também tinha achado uns dados falando que as máquinas de secar as roupas, elas também liberam microplásticos. E aqueles filtros que ficam dentro dela para reter as micropartículas, se eles foram descartados incorretamente, eles também liberam uma quantidade imensa de microplástico. Então, assim, deu para vocês entenderem a dimensão do nosso problema, né? Muitas vezes esses microplásticos, eles não são ingeridos nem na hora da gente comer. Pode ser, tipo assim, através de diversos motivos, principalmente o ar, né? Se você trabalha nessa área, você entende isso. E aí, gente, a gente vem para a parte de consequências. Tipo assim, quais são as consequências? Eu já falei algumas que pra mim são umas das piores, assim. Tipo, imagina ter microplástico na sua corrente sanguínea, no seu cérebro, na sua placenta. Isso são dados verídicos, tipo assim, isso já aconteceu. E aí, além do ser humano, né, a gente tem, obviamente, os animais que são muito afetados com isso, principalmente os marinhos, porque muitas vezes os microplásticos, eles são confundidos com pequenos organismos que ficam dentro do mar, e aí esses animais acabam consumindo eles sem saber o que são. E aí, por exemplo, eu vi algumas fotos e algumas pesquisas de peixes que, quando foram abertos, eles estavam, tipo assim, com a barriga toda cheia de microplástico. Então, é meio bizarro, assim, os animais, eles são muito afetados por causa dos microplásticos, e nós, seres humanos, obviamente, né? Porque é impossível a gente ficar fora dessa cadeia maluca, mano. Aqui, por exemplo, eu tenho uns dados que falam que algumas espécies já contaminadas, que servem como presas para outras espécies, afetam toda a cadeia alimentar, causando bloqueio intestinal ou úlceras no estômago, reduzindo a absorção de nutrientes, criando falsa sensação de saciedade, enfraquecendo o crescimento, a reprodução e a sobrevivência das espécies. Além disso, falando especificamente das fibras têxteis, o formato dessas podem causar nós e obstruções que, consequentemente, prejudicam todo o ecossistema. Então, isso falando só dos animais, né? E nós, seres humanos, que nos achamos as últimas bolachas do pacote, nós não vamos ficar fora disso. Imagina, gente, é comer plástico, entendeu? Comer plástico nunca seria uma boa alternativa. Então, tipo, quanto mais a gente consome esses microplásticos, mais eles vão causando essas consequências negativas no nosso organismo, no nosso intestino, na nossa cabeça. Eu não consigo imaginar quais são as consequências de um microplástico no cérebro, porque eu acho bizarro, assim, tipo, como que isso chegou lá, entendeu? E o que isso vai fazer comigo, pelo amor de Deus. E uma coisa que é preocupante também é tipo o lance dos vapes, por exemplo. É um negócio que ainda é novo, sabe? E a gente ainda não sabe quais as consequências disso, tipo assim, a longo prazo. Então, agora parece ruim, mas eu acho que tem a tendência de piorar muito. Então, a gente vai para a parte que eu mais gosto, que são o que fazer com isso. Você, mero mortal que está me ouvindo agora, o que você pode fazer para a problemática dos microplásticos no mundo inteiro? Mano, eu gosto muito de frisar essa parte porque eu acredito muito no poder do coletivo. Ai, Mariana, mas não é a gente que vai mudar o mundo, sabe? É a indústria alimentícia, é a indústria não sei o quê, é a indústria nananã. Gente, hoje em dia é muito fácil uma pessoa pequena crescer na internet e influenciar milhares de outras pessoas e ter um poder de decisão e de embasamento, de influência, assim, sabe? É muito fácil uma pessoa chegar numa... Ai, como fala? Num lugar de prestígio, entendeu? Em que vários idiotas vão olhar e falar: meu Deus, eu quero fazer o que essa pessoa faz. Então, por que a gente não usa todos esses conhecimentos e toda essa influência que a gente tem para que, se a gente chegar nesse lugar de prestígio, a gente realmente faça coisas legais, coisas positivas e que realmente vão mudar o mundo? Essa é a nossa opção, entendeu? Eu acho que viver... fingir que não existe, meio que não tem essa possibilidade, entendeu? Ou você vai tentar fazer
com que isso não chegue no seu cérebro, ou isso vai chegar no seu cérebro, não tem outra opção. Então, eu acho que a gente está num lugar, numa posição em que a gente fala da sustentabilidade não como, ai, eu queria, eu acho tão legal. Não, mano, você precisa, sabe? Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco mais realista nesse sentido, de tipo assim, tudo bem, sabe? Eu entendo que você pode achar que o seu poder não é nenhum e tal, mas você tem a opção de fazer alguma coisa ou não fazer nada. O problema, ele tá aí e ele vai continuar existindo. Então, depois desse lacre que eu dei para você aqui, desse lacre cis, nós vamos nas considerações finais, que são o que você pode fazer e ensinar para as outras pessoas a fazer também. Basicamente, a gente tem uns cuidados em relação à lavagem. Obviamente, nós não vamos deixar de lavar as nossas roupas, mas nós, brasileiros, nós temos tendência a lavar roupa muitas vezes sem necessidade. Usou a roupa uma vez, botou a roupa lá, lavou sem necessidade, pronto, gerou microplástico e... Entendeu? Então, existe uns cuidados assim que a gente tem, umas análises que a gente faz para saber se realmente a gente precisa lavar aquela peça naquele momento ou não. Então, tipo, olhou a peça, talvez colocar um pouco de água com amaciante, botar a peça no sol, se for só suor, evitar de ficar lavando a peça com muita frequência, assim, e talvez em temperaturas muito altas, se a sua máquina de lavar tiver essa possibilidade de regular a temperatura. Diminuir o uso e o consumo de materiais compostos por plástico. Essa eu acho que é uma das mais importantes, assim. A gente fala muito sobre a valorização de tecidos naturais, o linho, a lã, o algodão e a diminuição dos tecidos de poliéster. Eu entendo que o buraco é muito mais embaixo. Quando a gente tem uma porcentagem de poliéster, muitas vezes o produto ele fica mais acessível, mas a gente tem que tentar diminuir essa quantidade excessiva de materiais de poliéster, que muitas vezes eles são aqueles mais... Eu gosto de muita gente que usa a expressão vagabundinhos, porque apesar da gente achar que o poliéster, muitas vezes ele é uma grande vantagem e que ele é super durável e tal, hoje em dia a gente tem muitos poliéster, tipo, vagabundinhos que não duram absolutamente nada. Então, tipo assim, toma cuidado, sabe? Confere sua etiqueta de composição, vê se realmente esse poliéster seu tá compensando e se ele é realmente acessível, porque talvez você consiga trocar por uma fibra natural, por uma fibra sustentável, entendeu? Toma cuidado com isso aí, diminui o seu consumo de tecido sintético, tá? Melhorar nossas formas de separação, descarte e reaproveitamento de resíduos, que é o que eu sempre falo, que é basicamente isso, gente. Tomar cuidado com o nosso lixo, tomar cuidado com os nossos resíduos, não jogar roupa fora, entendeu? Sempre buscar formas de reaproveitar as nossas roupas e, caso não seja possível, tentar buscar formas alternativas de descartar essas roupas e não descartar no lixo comum, pelo amor de Deus. E aí aqui eu coloquei, até no meu TCC, maior transparência em relação aos dados divulgados pelas empresas do setor têxtil e de vestuário sobre assuntos acerca de como os produtos são produzidos, como eles são descartados e como são as verdadeiras fibras e materiais que os constituem. Que é uma... Como é que fala? Gente, eu esqueço as expressões. É um direito nosso a gente saber como que o material foi produzido, de onde ele veio, para onde ele vai, entendeu? Hoje em dia tem muitas empresas que trabalham com a logística reversa, que é, não quero mais o meu produto, eu consigo devolver ele para a empresa e a empresa vai fazer a destinação correta. Então, a gente tem esse direito de cobrar das empresas as informações que a gente quer para poder consumir. A gente precisa ser mais crítico nesse momento, sabe? E aí aqui o maior número de pesquisas sobre a problemática, né? Porque a gente precisa também de mais pesquisas sobre o tema para a gente saber a real problemática dos microplásticos. Mas só por essa pesquisa minha aqui já deu para saber que a problemática é bem grande, né? Acho que vocês já pegaram a visão daí. Enfim, eu acho que a maior parte, para mim, sempre vai ser a diminuição do consumo. Para mim, eu acho que enquanto a gente não entender que o nosso consumo ele define muitas coisas dentro da indústria,
a gente não vai conseguir mudar muita coisa. Então, assim, muitas vezes a gente acha que o nosso papel, ele não, sabe, não vale nada, assim, a gente não consegue fazer muita coisa. Mas se a gente diminuísse, por exemplo, o consumo, e se a gente começasse a cobrar de fato as empresas para que elas fossem mais transparentes e se preocupassem de fato com o meio ambiente, isso mudaria muita coisa. Porque somos nós que consumimos da indústria da moda e somos nós que fazemos a indústria da moda movimentar, entendeu? Então, a gente tem que começar a pensar assim, gente. A gente tem que começar a pensar grande. Senão não faz sentido nada disso que eu tô falando aqui. E não faz... Nenhuma mudança, na verdade, faz sentido. Então, acho que o nosso papel é importante, sim. E os microplásticos, depois que eu fiz essa pesquisa, eles ficaram na minha cabeça por muito tempo. Quando eu lembro disso, eu fico um pouco triste, chateada. Eu lembro que tinha dias que eu ficava, assim, cansada de ler coisa ruim, mano. Porque é ruim mesmo. Você vê que chegou num ponto onde a gente pensa que é possível não conter mais, sabe? Então, eu acho que, agora que vocês já sabem o que é o assunto e qual é a magnitude desse assunto, é hora realmente da gente pensar o que a gente pode fazer para mudar isso, sabe? Muitas coisas das quais eu falei pra vocês aqui hoje, tem gente que não tem nem noção, gente. Tem gente que não sabe o que é poliéster, tem gente que não sabe que o poliéster é plástico. Inclusive, né, uma coisa que, obviamente, agora pra vocês é óbvia, mas o poliéster, ele é quente por causa disso. Ele é plástico, ele não transpira, ele, muitas vezes... Como é que fala aqueles tecidos que a água fica parada em cima, assim, não é hipermeabilizante? É isso que fala? Eu acho que é hipermeabilizante. Então, assim, apesar de muita gente considerar que ele é uma grande vantagem para a indústria, ele é uma grande desvantagem para a indústria. E eu espero que vocês tenham entendido que não tenha sido tão pesado, que vocês tenham gostado do assunto e que a gente possa conversar mais vezes sobre isso e que a gente possa, de fato, fazer alguma coisa por isso, sabe? Eu acho que é legal, muitas vezes, a gente, principalmente, trazer esses assuntos de moda para um lugar onde as pessoas consigam ter mais acesso e com que elas vejam de uma forma mais palpável. Eu sei que a indústria pode fazer coisas cabulosas e pode mudar o mundo, não só a indústria da moda, tipo assim, a indústria petrolífera, alimentícia, mas nós fazemos parte dessa indústria e acho que num mundo global e digital como a gente está hoje, nós conseguimos fazer coisas cabulosas também, tá? Então, eu só queria que vocês pensassem dessa forma. E eu acho que é isso, né? Já falei demais aqui. É um assunto complexo, mas espero que tenha ficado de uma forma legal e que vocês tenham entendido a maioria. Qualquer dúvida, me perguntem. Se quiserem ler meu TCC também, posso disponibilizar. É só me mandarem mensagem. E é isso, quando os vídeos sobre plásticos estiverem disponíveis no meu YouTube, eu falo com vocês aqui para vocês poderem ir lá assistir, porque tem muita coisa legal pra gente poder falar sobre plástico, tá? E é isso, gente. Semana que vem a gente tem mais um episódio, quem sabe já no nosso espaço novo, não sei. Mas espero que vocês tenham gostado desse episódio. Curtam, comentem o que vocês acharam. E vão dando dicas aí pra gente poder fazer mais episódios legais esse ano. Esse ano vai ser muito especial. E é isso. Obrigada e até quinta-feira que vem. Tchau!